Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito, exaltado, glorificado seja o nome do nosso Deus, desde agora e para sempre. Que toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, toda nossa gratidão, toda honra e domínio sejam entregues somente a Ele, o autor e o consumador da nossa fé, o Alfa e o Ômega, o eterno, o grande eu sou, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Porque está escrito que tudo foi criado por Ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesta noite, nesta sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023, eu quero agradecer, lembrar, afirmar, destacar e enfatizar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Eterno veio ao mundo, assumiu a forma humana. Se fala tanto em milagres, mas o maior milagre de todos os tempos foi a vinda do Senhor Jesus à Terra na forma humana. Maior acontecimento de toda a história. Deus conosco. Deus em nós. Emanuel. Habitou, tabernaculou o Senhor conosco. Ele coube, ele se fez caber em forma humana. O autor, o criador, o Senhor, o Rei dos reis, o grande eu sou, o príncipe da paz, majestoso, conselheiro, pai da eternidade, veio e assumiu a forma humana. E nesse momento, ele não veio para ser servido, mas veio para servir e entregar a sua vida, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está escrito: a todos quantos o receberam, não apenas alguns, não apenas um seleto grupo, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Hoje se inicia no Brasil a mais tradicional festa popular do calendário da nossa nação, o chamado Carnaval. Mas ao invés de tratar deste, eu prefiro falar dele, porque ele é a razão, ele é o motivo, ele é o autor,
e o consumador da nossa fé. Ele é tudo em todos. Nele e somente nele está aquilo que você e eu precisamos. Não existe salvação, não existe alternativa, não existe resposta, não existe possibilidade alguma noutro lugar. Tanto assim que ele mesmo categoricamente disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for por mim. Queridos, este é o acontecimento da humanidade. A vinda do Filho de Deus ao mundo. E ao invés de tratarmos de uma festa carnal, que não traz solução nem salvação, é preferível falar daquilo que pode mudar a minha história. E só existe um capaz de mudar a minha história. Quem é? Não é outro senão o homem de Nazaré, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele, ninguém menos do que ele, nos faz um convite. Existe um convite. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim, todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem muita gente, especialmente nesses dias de carnaval, tem muita gente buscando alívio em outros caminhos. E eu vou falar um pouco sobre isso. Não há alívio noutro lugar. Talvez haja até alguma euforia. Talvez haja até algum prazer momentâneo. Talvez haja até alguma razão para um desfrute transitório. Mas depois disso, queridos, analisemos já no próprio nome. Se fosse algo permanente, duradouro, não terminaria numa quarta-feira de cinzas. Você já parou para pensar nisso? Se fosse algo duradouro, eficaz e poderoso, não acabaria em cinzas. Por que acaba em cinzas? Porque tudo se consome. Porque tudo se deteriora. Porque tudo acaba. Tudo aquilo passa. Quem já ouviu pelo menos uma única vez a frase popular que diz que vai rasgar a fantasia? Pois é. Nem a fantasia fica depois daquilo tudo. Inúmeras vezes já vi estacionamento de carros alegóricos abandonados.
todas aquelas alegorias, todas aquelas fantasias são abandonadas logo depois da festa. Porque não são duradouras, não são permanentes, não são a resposta que a humanidade precisa. E existem pessoas que terminam um carnaval e já começam a projetar o próximo. E a vida delas gira em torno disso. Algumas escolas de samba e por aí vai. Mas perceba que se você passa uma peneira, aquilo é vazio. Não sobra muita coisa. Senão solidão, angústia, tristeza, dor, lamentos e sofrimentos. E é interessante como a Bíblia é um livro que parece ter sido escrito hoje. Algo que Paulo escreveu na carta aos Romanos há quase 2000 anos se encaixa, se ajusta, se alinha perfeitamente com essa situação hoje, sobre uma postura de dignidade. Dignidade. E ele coloca, já no capítulo 13, e eu gostaria muito que você me auxiliasse nesta noite. Serei breve, não há intenção alguma aqui de nos estendermos. Logo mais iremos orar, seremos bastante objetivos, até porque também vou ministrar numa live amanhã de manhã. No finalzinho eu trago mais informações sobre isso, uma live Kids. E por isso mesmo, já que seremos breves, eu preciso muito que você me ajude compartilhando esta transmissão, convidando todas as pessoas que você puder, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, onde você estiver me acompanhando. Compartilhe, convide pessoas, compartilhe a transmissão no Facebook, convide pessoas através desta setinha aqui no cantinho, no Instagram, todas as pessoas que puder, para que nós possamos alcançar mais e mais famílias, lares e corações. É necessário anunciar a palavra de Deus, especialmente em dias como este, em que muitos se encontram sem eira nem beira, por assim dizer, vagando sem rumo por esses dias de liberalidade e até de libertinagem. Momentos em que a natureza humana expressa a sua mais plena essência pecaminosa, em que se faz valer exatamente aquilo que o salmista diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas ao contrário do salmista, que lá no Salmo 51 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não é essa a intenção do povo lá fora hoje. O salmista continua dizendo: renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Não é essa a intenção do povo lá fora nesta noite e nos próximos 4 ou 5 dias. A intenção é liberou geral.
E depois vem as consequências. Porque Deus, Ele é justo. Ele te dá liberdade, livre arbítrio, livre escolha. Você pode escolher o caminho que você preferir. Mas vai lidar com as consequências de sua escolha. Ele é tão amoroso que te deixa escolher, mas é tão justo que te permite arcar com as consequências da sua escolha. Eu vou repetir. Ele é tão amoroso que te permite escolher o caminho que lhe agrade. Mas é tão justo que também te faz lidar com as consequências da sua escolha. Assim é o Senhor, como um pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Aquele pai deixou seu filho escolher. O menino escolheu ir embora. O menino escolheu tomar a sua parte da herança e partir. Pai, dá a minha parte que me cabe, o meu direito, porque eu vou embora. O pai permitiu, porque amava, e quem ama, respeita. Mas, por justiça, ele lidou com as consequências da sua escolha, a ponto de desejar se alimentar da comida que era destinada aos porcos. Até que ele se lembrou: na casa do meu pai, até os servos têm abundância de pão. Eu vou retornar. Eu vou fazer o caminho inverso. Voltarei. Mas é fato que a consequência, além da vergonha, da humilhação, ele também perdeu a sua herança. Ele foi recebido pelo pai, ele foi acolhido, ele foi amado, mas ele já não tinha mais herança. Ele havia gasto o seu patrimônio. Assim é conosco. Tem muita gente gastando seu patrimônio espiritual, gastando seu patrimônio emocional, gastando seu patrimônio financeiro mesmo, perdulariamente, de forma dissoluta, literalmente queimando tudo. As consequências virão, isso é óbvio, na medida em que a própria Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E a Bíblia ainda faz uma advertência dizendo: quem planta vento, colhe tempestade. E aí quando vem a tempestade, Senhor, meu Deus, o Senhor não me livrou. Ei, veja lá, se você não está vivendo o resultado de uma lei. É, lei da semeadura. Toda lei tem um princípio. Toda lei traz uma direção e uma consequência caso você não obedeça. Seja na esfera civil, criminal, previdenciária, trabalhista, etc. Existe o princípio e a consequência caso esse princípio não seja observado. E assim é na lei de Deus. Existe o princípio e a consequência caso o princípio não seja observado. A gente pode usar como referência simples o Éden. Deus falou para Adão: tem uma regra aqui, não coma. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque tem uma consequência. Se você comer, o dia em que você comer, certamente morrerás. E Adão era livre. Adão, junto com Eva, escolheram
transgredir a lei. Escolheram pecar. Escolheram comer. E vieram as consequências imediatamente. Os olhos se abriram, se deram conta que estavam nus, e o resto da história você sabe. Para a mulher, Deus colocou uma inimizade entre ela e a serpente. Uma esmagaria a cabeça com o calcanhar da serpente, a outra morderia esse calcanhar. Ela daria luz com dores de parto. O homem, do suor do rosto, comeria o seu pão. A terra produziria abrolhos e espinhos. Ou seja, no Éden não tinha erva daninha, não tinha abrolho, não tinha espinho. E Adão arava tudo aquilo e não suava. Olha só que maravilha. E Adão abriu mão de tudo isso por um fruto que lhe pareceu naquele momento atraente. Eva abriu mão de dar à luz a seus filhos de forma natural, sem dor, por causa de um fruto que naquele momento lhe pareceu atraente. E Deus não deixou de amar o homem. Tanto que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas as consequências estão aí até hoje. Então o que eu quero dizer é que existe uma orientação clara na Bíblia, não na cabeça do homem, na Bíblia. Não é invenção do Alexander, ou do pastor fulano, ou do bispo ciclano, ou do reverendo Deltrano, ou de quem quer que seja. Vem comigo para a palavra, porque hoje nós vamos tratar sobre dignidade à luz da Bíblia. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Diz o apóstolo Paulo aos romanos: andemos dignamente. E eu quero deixar essa mensagem para nós hoje. Andemos dignamente, como em pleno dia. Quem anda dignamente anda à luz do dia. Não anda escondido, não anda na penumbra, não anda na sombra, não anda disfarçando, não anda mascarado, nem disfarçado. Já repararam que no carnaval tem máscaras? Não anda como em pleno dia, porque não é digno. Já repararam nisso? Preste atenção na palavra. Andemos dignamente, como em pleno dia. Ou seja, é interessante, nós carregamos Jesus dentro de nós para onde quer que nós vamos. Você teria coragem de levar Jesus para todo lugar que você vai? À luz do dia? Em pleno dia? Publicamente? Abertamente? Ou de vez em quando você vai para algum lugar assim que não converia, digamos, que Jesus estivesse junto? Quando eu falo ir a algum lugar, também tem a ver com alguma atitude. As atitudes que você toma, as palavras que você pronuncia, Jesus pode ouvi-las? Ele pode participar do que você faz? Algumas coisas que a gente faz não convém que ele participe. Olha o que Paulo escreve. Não, eu vou só fazer assim alguma coisinha. E nessa coisinha é bom que Jesus não esteja vendo. Como o homem é tolo. Desde o Éden, como Adão e Eva foram tolos. Acharam que Deus não ia... Eles iam comer e tudo bem. E até hoje o homem acha que vai fazer e vai ficar tudo bem. Como é tolo. Diz o apóstolo Paulo: andemos dignamente, como em pleno dia, sem máscara, sem fingimento, sem sombra, sem nada disso. Não em orgias. Olha agora como isso se encaixa. Parece que essa palavra é para hoje, para o carnaval. Não em orgias e bebedices. Carnaval tem orgia e tem bebedice. E ainda tem uma coisa que não tinha na época da Bíblia, que são os entorpecentes, as drogas. Na época da Bíblia não tinha isso, então não está aqui no texto. Isso foi inventado depois, não é mesmo? Não em impudicícias. Vamos lá. O que é impudicícia, meu Jesus amado? Palavra difícil. Impudicícia, falta de pudor. Não ande com falta de pudor. Imoralidade, indecência, falta de honra,
desonestidade. Parece que tem tudo a ver com o carnaval. Não andemos em impudicícias, ou seja, em falta de pudor, imoralidade, indecência. Não andemos em indecência, nem em dissoluções. Agora vamos para o dicionário de novo. O que são dissoluções? Dissoluções são desagregação, decomposição, ato ou efeito de se dissolver, se desmanchar, se degradar, se apodrecer. Não em dissoluções. Não em contenda, todo mundo sabe o que é contenda, é briga, discórdia. E nem ciúmes, todo mundo sabe o que é ciúmes. Eu não preciso de dicionário para essas outras palavras aqui. Mas, peraí, ele está falando em andar dignamente. Então não vai ser na orgia, na bebedice, na impudicícia, que é na imoralidade, na dissolução, que é na degradação, que é na degeneração, e também não é na contenda, na briga e no ciúme, que todo mundo sabe o que é. Mas, versículo 14, revesti-vos do Senhor Jesus. Eita, por isso que eu falei agora há pouco. Tudo bem, para onde você vai, Jesus está junto. Tudo bem aquilo que você fala, Jesus ouvir. Tudo bem aquilo que você faz, Jesus presenciar. Ou tem algumas coisas que são um pouquinho mais... Pronto, vou dar alguns exemplos. Quando você está dirigindo, Jesus pode sentar no carona, porque você não vai falar nenhum palavrão, você não vai xingar o outro motorista, você não vai avançar o sinal vermelho, você vai usar o cinto de segurança, você vai respeitar as leis de trânsito e o limite de velocidade? Ou Jesus vai ficar assim segurando no banco porque você está andando feito um corredor de Fórmula 1? Jesus pode sentar no banco do carona, porque você não vai olhar para os lados, não vai cobiçar a mulher do próximo, nem nada disso? Revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne, no tocante às concupiscências. Eita, mais uma palavrinha. Concupiscência. O que é concupiscência, meu Deus do céu? É a cobiça e também desejo por prazeres sensuais. Perceba que Paulo aqui, em 2 versículos, ele resumiu, ele juntou, ele agregou, ele montou tudo o que é o carnaval. E ainda tem crente achando que dá pra gente brincar. Não estou dizendo brincar o carnaval, estou dizendo brincar de ser crente. Hoje, precisamos entender que a igreja, presta atenção, se você inclusive vai no versículo anterior, eu li o versículo 13 e o 14, mas no 12 ele diz assim, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Crente tem que se revestir da luz. Porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como é que a luz se vai se misturar com essa confusão toda? Exceto se Deus te der uma ordem para você entrar num salão, ou num desfile, ou num baile, para ser luz lá dentro e evangelizar. Se não tiver essa ordem, não se misture. Jesus ia para festa, Jesus ia para casamento. Só que ele chegava no casamento e transformava água em vinho. Não era simplesmente uma diversão, um entretenimento, porque não tinha nada melhor para fazer. Ele era luz. E eu e você, onde quer que estejamos, temos que ser luz. Repito, eu e você, onde quer que estejamos, temos que ser luz. Andemos dignamente. O que eu tenho percebido, igreja, e eu já vou caminhando para a conclusão, não se preocupe, não estou dizendo nada novo aqui, mas entendo ser necessário destacar, exatamente nesse dia que começam as abençoadas festividades, digo abençoadas como ironia, né? Carnavalescas, é necessário destacar que nós precisamos andar dignamente. E eu estou aqui pontuando que dignidade é essa à luz da palavra. Não vou ficar aqui o carnaval inteiro falando de carnaval, porque o objetivo não é esse, eu prefiro falar de Jesus.
Acontece que a gente não pode, se você analisar o que Paulo escreve no capítulo anterior, que é o capítulo 12, você vai ver o apóstolo dizendo o seguinte, versículos 1 e 2 de Romanos 12. Rogo-vos é a palavra mais forte dentro do grego, lembrando que o Novo Testamento, a carta aos Romanos foi escrita em grego, a palavra mais forte, mais contundente para se solicitar alguma coisa, ou seja, eu peço encarecidamente, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como? Versículo 2 ele explica. E não vos conformeis com este século. Outra tradução diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Todo mundo gosta desse pedacinho do versículo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas tem um processo, tem um caminho para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que caminho é esse? Dignidade. Andemos dignamente. E se você quer refutar quando algum indivíduo iluminado vier questionar por que o crente não participa do carnaval, tome-lhe palavra. Mostra Romanos 13, 13 e 14. Mostra Romanos 13, 12. Mostra Romanos 12, 1 e 2. Você vai ver que o crente não cabe no carnaval. E nem o carnaval cabe no crente. Mas assim, a gente vai ficar falando só de carnaval? Não. Perceba que na vida cotidiana, é que isso fica muito patente no carnaval. Mas na vida cotidiana, a gente não pode caber no mundo, e nem o mundo pode caber em nós. Por isso que Paulo fala, não vos conformeis, conformar, tomar a forma deste mundo. E como é que você vê um bando de crente na forma do mundo? Não entendo. Fala igual ao mundo, mesmo linguajar. Se veste igual ao mundo. É claro que a gente não precisa exagerar. Eu não ando de paletó e gravata o dia inteiro, gente. Ainda mais hoje, por exemplo, fez 36 graus aqui na minha cidade. Mas também não saio pelado, não é assim? Especialmente neste caso, vamos fazer aqui uma observação um pouco mais específica em relação às mulheres. Quase sem roupa, andando por aí, eu que vivo numa cidade praiana, meu Deus do céu. Eu não sei, antigamente, as pessoas iam à praia, tudo bem, usavam biquíni, eu não sou tão velho assim, tá bom? Já sou da época da geração do biquíni. Mas pelo menos quando saía da praia, botava alguma coisa por cima. Tem até a saída de banho, essas coisas. Canga. Hoje em dia não, do jeito que vai, e já é e conforme o tempo tá passando, o biquíni tá encolhendo. E vai pra praia daquele jeito, e volta igual. Quase sem roupa. Misericórdia. Tá, o mundo tá assim, paciência. Mas como é que o crente vai ser assim? Não tô dizendo que o crente não pode ir pra praia. Não é isso. Mas ele não pode caber no mundo e o mundo não pode caber nele. Aí você aplica esses textos que eu mencionei. Isso praia, ano todo. Não tem a ver especificamente com carnaval. Parece que quando vem essa fase carnavalesca, a coisa fica mais evidente. Mas é assim o tempo todo. Toda essa confusão que acontece nos dias de carnaval, ela só é intensificada, mas ela acontece o tempo todo, o ano inteiro. E tem muito crente se conformando. E é por isso que a igreja não tem mais poder. Porque perdeu a santidade. E é por isso que o mundo não crê. Porque como é que o mundo vai crer? O mundo vai crer quando olhar para a igreja e ver Cristo. Aí vai olhar para a igreja. O mundo hoje olha para a igreja e vê Cristo. Quem é a igreja? Ah, é a Assembleia de Deus? É a Batista? É a Presbiteriana? É a Anglicana? É a Metodista? Não! A igreja somos nós. Então o mundo olha para nós e nós somos pregação viva. Então quando eu estou andando por aí, o mundo olha para mim.
Se a minha vida for uma pregação, o mundo vai crer. Se não for, é só mais um besta andando por aí. E eu dou mais um exemplo novamente em relação ao trânsito. Você dirige como Jesus dirigiria se ele tivesse um carro? Ou você dirige igual ao mundo? Às vezes meu menino de 17 anos, ele já agora tem uns 2 meses que ele começou a prestar atenção em tudo que eu faço ao volante. É lógico, né? Fez 17 anos, já tá almejando 18 e começar a dirigir, né? Óbvio. E ele vai observando, mas por que só você faz? Eu falei, porque é o certo. Todo mundo parou em fila dupla. Eu dei a volta e fui parar lá longe. Mas por quê? Porque é o certo. Só por isso. Porque eu represento Jesus. Gosto de dar o exemplo do volante porque é algo bem corriqueiro. Quase todo mundo dirige. E mesmo quem não dirige conhece a lei de trânsito. Pelo menos o básico. Então é um exemplo fácil de entender. Eu tenho que dirigir como Cristo dirigiria se tivesse um carro. Na época dele não tinha, né? 2000 anos atrás o transporte era camelo, cavalo, jumento. Não é não? Hoje tem carro, tem moto, tem bicicleta, não é? E no meu falar, no meu comportamento, eu tenho que apresentar Cristo. Ah não, mas faz tudo errado igual ao mundo. Então não está apresentando Cristo coisa nenhuma. É por isso que o mundo não crê. E por isso que a igreja não cresce. Por isso que a igreja não tem poder. E é por isso que Jesus não pode voltar. Porque o evangelho ainda não alcançou a terra. Dignidade. Andeis do modo digno. Andemos dignamente. Romanos 13:14. Revesti-vos do Senhor Jesus. Eu quero finalizar. Nós já vamos orar. Se não vir a vigília, a ideia não é esta. Presta atenção. Nós temos que nos revestir. Eu vou usar uma palavra mais fácil. Temos que nos vestir de Jesus. Temos que nos vestir de Jesus. Jesus tem que ser a nossa veste. Nós temos que falar como Ele, andar como Ele, agir como Ele, pensar como Ele. Sabe o significado da palavra cristão? Nós somos cristãos, certo? Acreditamos e seguimos a Cristo, então somos cristãos. Sabe o significado da palavra cristão? Significa pequeno Cristo. Ora, se sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo andando sobre a terra, dirigindo sobre a terra, falando sobre a terra, comprando, pagando contas sobre a terra, negociando sobre a terra. Um pequeno Cristo. E tudo aquilo que faz parte da minha vida e que não se adequa a Cristo não é a atitude de cristão e não tem dignidade. Dignidade é o que a igreja precisa. Andemos dignamente, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. E eu nesta noite compartilho esta palavra para mim, para você, para todos nós. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos a andarmos dignamente. Socorre-nos. Ensina-nos a andar do modo digno da vocação para a qual fomos chamados. Não tomando a forma deste mundo, mas sendo transformados. Não tomando forma, mas sendo
transformado. Arrependimento, mudança de atitude. Ajuda-nos, Pai, a passarmos por essa metanoia para andarmos dignamente. Somente a nova criatura, aquela para a qual as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, é capaz de andar dignamente. Leva-nos, Senhor Jesus, a uma vida de dignidade na Tua presença. E apresento, Pai, nesta noite, cada vida, cada um dos queridos irmãos e irmãs que estão conosco na transmissão. Visita as famílias, os lares, as parentelas. Visita a saúde, Pai. Visita o emprego, o trabalho, a profissão, a carreira. Visita, Pai, os projetos, os sonhos. Visita, Senhor, as questões judiciais, as causas na justiça, toda sorte de pendências documentais, burocráticas, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada ministério. Renova, restaura, revigora, completa a obra. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua poderosa mão e toca em cada um dos que estão conosco nesta noite e destes, com seus nomes escritos nas páginas dos cadernos de oração. Vem, Senhor, e completa a obra. Toma nas tuas mãos cada vida com o nome aqui escrito, cada situação, cada lar, cada família, cada casamento, cada parentela, em nome de Jesus. Aquilo que nós não podemos fazer, tu podes. E a última palavra é aquela que vem do Senhor. Por isso, nesta noite, nós nos colocamos diante do teu altar e pedimos que o Senhor nos ajude a andarmos dignamente. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Que toda glória, toda honra, todo louvor sejam exclusivamente para Ti. Quero deixar um convite para aqueles que puderem. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou participar de uma live, chama-se Live Kids. É a 7ª live. Fui convidado pelo Fernando, um garoto que faz esse trabalho, ele prega, ele faz lives e nos convidou para ministrar. Já tem um tempo, curiosamente ele é organizado, ele já me chamou já tem tempo, agendou com bastante antecedência. Eu fixei aqui, Fernando Rocha Melo, é um garoto, é um menino, e nos convidou e nós iremos amanhã às 10 da manhã. Não serei o único pregador, eu serei o primeiro. Então ele vai abrir a live às 10 horas e já vai logo passar a palavra para mim. E fica o convite. O tema é interessante. Jesus, o meu herói. E nós vamos tratar deste tema pela misericórdia e pela graça do Senhor. E eu estendo o convite para você. Aqueles que puderem, sei que amanhã é sábado, tem gente que ainda trabalha no sábado, mas se você puder acompanhar, certamente será um tempo proveitoso na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, te conceda uma ótima noite, um bom descanso, um excelente final de semana, e amanhã, portanto, será a dose dupla. Vou ministrar de manhã e depois à noite nós teremos a nossa live diária. Hoje
chegamos aos 1036 dias de live, não é mesmo? E confesso que se dependesse de mim eu já tinha parado. Mas enquanto o Senhor não muda a direção da nuvem, a gente também não pode mudá-la. Prossigo e permaneço em obediência. Fizemos apenas uma pausa quando viajei para João Pessoa e retornando já, logo em alguns dias retomamos as lives. Até quando, você pode me perguntar? Eu digo, não sei. Até quando, quem sabe é o Senhor. Fique com Deus, tenha uma ótima noite, um forte abraço, Deus abençoe a todos, cheiro no coração e até amanhã. Amanhã às 10 horas da manhã e depois à noite novamente estaremos por aqui. Forte abraço, cheiro no coração de todos. Boa noite. Shalom. Até mais.